Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Mais um episódio do Angu de Grilo no ar. 47 pratos de angu de grilo servidos. Tá, Durmam queridos. com essa. Faltam 5 para um ano deste programa, deste podcast no ar, arduamente. Bom, no episódio dessa semana, nós vamos falar sobre o grande dia da marmota que estamos vivendo no Brasil e no mundo há 4 meses, completando hoje. Eu estou completando hoje, nesta segunda-feira, enquanto gravamos 4 meses de isolamento. Minha mãe completa 4 meses na quarta? É que você estava viajando, né? Você estava em São Paulo. Mas essa semana, creio que a maioria das pessoas conscientes estão completando 4 meses Na de quinta distanciamento, de quarentena, de isolamento, enfim. Chame como quiser. Outras coisas que têm acontecido nesse país que dá a sensação de que a gente está vivendo um replay sem ter muita saída. Queria começar falando que nessa segunda-feira, né, acho que todo mundo deve ter acordado com a notícia, com a gravação de um vídeo de um policial enforcando com o pé uma mulher negra de 51 anos em São Paulo. Ela pediu para não ter o nome revelado, então não é por acaso que ela não está sendo nomeada. E a imagem remeteu muito ao enforcamento do George Floyd, né? Que a gente viu e se manifestou. Deve ter o quê? 1 mês e meio, mais ou menos? Talvez? Foi final de maio. 25 de maio. Então, exatamente 1 mês e meio. E eu já vi várias postagens hoje de pessoas falando que George Floyd é aqui, que aqui acontece todos os dias, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. E hoje as postagens todas, nessa segunda-feira, giraram muito em torno dessa sensação de que a imagem se repete e como é que ninguém percebe que essa é uma imagem que se repete o tempo todo pra gente dos lados de cá. Como é que ninguém percebe que é uma imagem que se repete o tempo todo e como é que a narrativa ainda é muito construída na direção de episódios isolados individuais e não como uma questão estrutural. Eu acho que o principal sentido de insistir nessa pauta da violência policial, dessa brutalidade nossa de cada dia, é convencer a sociedade brasileira de que não são casos isolados. É um comportamento absolutamente repetitivo, padrão e ancorado nas piores tradições brasileiras, né? Eu até cheguei a comentar sobre esse caso no Estúdio ID hoje. Me chamou a atenção que o repórter, o Guilherme Bausa, na abertura da reportagem, ele falou assim: mais uma vez um caso de violência policial, mais uma vez um caso de violência policial na periferia, mais uma vez um caso de violência policial na periferia alcançando uma pessoa negra. Foi uma mulher, a dona de um bar, a localidade chama Parelheiros, mas veja, ela guarda semelhança com outro episódio que aconteceu 1 mês atrás, 22 de junho, menos de um mês, em Carapicuíba, em que um policial militar também asfixiou até praticamente levar ao desmaio um jovem negro por conta de uma desconfiança em relação à moto. Me parece que era isso, ele não parou. E aí, na ocasião, o governador de São Paulo, indignado, anunciou que haveria uma mudança no treinamento, que os policiais, os oficiais passariam por um retreinamento em direitos humanos para que esse tipo de episódio não aconteça novamente. Hoje, João Dória voltou a público para dizer nunca mais falou no treinamento em direitos humanos, mas anunciou que os PMs de São Paulo vão começar a ter microcâmeras adaptadas, né, nas lapelas dos uniformes, justamente para que todas essas ocorrências, essas operações, essas abordagens sejam filmadas. Agora, a filmagem, ela ajuda na investigação e, eventualmente, no combate à impunidade. Mas ela não coíbe a violência policial. Não, senão não tem nem isso lá, nos Estados nem Unidos. Aqui. Exatamente. Porque lá eles têm câmera e a violência continua acontecendo. Aliás, o caso do George Floyd, semanas depois do crime, foi divulgado, né, o conteúdo do vídeo do policial.
e até confirmou-se a quantidade de vezes, se não me engano, são 20 vezes em que ele repetiu: eu não consigo respirar, diga meus filhos que eu estou morrendo, algo assim, e chama pela mãe, né, a mãe dele já falecida, e o policial dizendo debochadamente: para de falar, que quanto mais você fala, mais você desperdiça oxigênio, algo assim. Muito impressionante tudo. E o que me chamou a atenção nesses 2 casos de São Paulo são uma estética, que eu não sei se é uma estética que se repete, que já se repetia, e agora a gente está prestando atenção por conta do caso Floyd e da repercussão que ele teve, ou se policiais imbuídos desse desejo de matar estão estandartizando, repetindo, mimetizando aquele comportamento com um fetiche. Pela imagem, né? Que foi tão divulgada. De pisar no pescoço, né? De asfixia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se tem algo de positivo nesse momento, é o fato de a gente estar discutindo com mais veemência, debatendo e condenando com mais veemência a violência policial. Vamos lembrar que 2 anos atrás, o governador do Rio de Janeiro estava em campanha e se elegeu com esse discurso, né, da narrativa do mandato, da licença para matar, da lei do abate como sendo uma alternativa, né, uma política de segurança pública, de combate à criminalidade. Atirar na cabecinha foi outra expressão que ele usou. E o próprio pacote anticrime apresentado pelo então ministro Sérgio Moro no início do governo Bolsonaro, no primeiro mês, nos primeiros meses do governo, ele previa o tal excludente de ilicitude, que nada mais é que a licença para matar, que nada mais é que a lei do abate do Witzel, que felizmente acabou não aprovado pelo Congresso Nacional, mas era a intenção. Então, embora seja uma rotina de repetição de violência policial, a gente está discutindo de uma forma mais racional e mais indignada, inclusive nos meios de comunicação. É algo positivo. Agora, vamos ver no que isso vai dar, né? O que isso vai desaguar. Vou deixar a Isabela falar e depois eu tenho mais alguns comentários sobre essa campanha do vídeo dessa segunda-feira e sobre o que há no Congresso e em termos de legislação aqui no Rio de Janeiro em andamento. Eu acho extremamente, assim, triste, desolador. Eu, sinceramente, é óbvio que eu fico minimamente esperançosa da gente estar falando sobre isso abertamente, das redes sociais estarem sendo usadas para denúncia, para movimentação, para conexão de ativistas, de pessoas que possam se manifestar e usar seus espaços para falar sobre isso, assim como a gente está usando, né, aqui o nosso podcast. Mas eu sinceramente não acho que essas estruturas vão ser afetadas, né? Porque uma coisa é a gente filmar, a gente denunciar, os casos se tornarem públicos, né? Esse vídeo só existe porque alguém pegou um celular para filmar. Então a gente, enquanto sociedade, já entende que o celular é uma arma, uma ferramenta de contraprova, de criar sua própria prova, de se firmar como testemunha de algo que esteja acontecendo. Então a gente já se educou a usar o celular como essa ferramenta. Mas de que adianta? Sabe assim? De que adianta ter vídeo, ter imagem? O que vai acontecer com esse policial? Né? Porque, em geral, o que acontece com essas pessoas é nada. Né? Não acontece nada com esses policiais, tanto aqui quanto no exterior, que cometem esses tipos de crime, ainda que eles estejam sendo filmados. Alguns deles, por exemplo, o caso do Michael Brown, ele nem foi a julgamento, né? O processo foi arquivado. Eu lembro porque acho que já comentei aqui no Ângulo de Grilo que eu estava em Nova York naquele período, se eu não me engano, segundo semestre de 2014. Eu acho que ele foi assassinado, o Mike Brown, em agosto, e eu estava lá no fim do ano, entre novembro, final de outubro, novembro, e estava em Nova York no dia em que a justiça decidiu arquivar o caso, e houve uma caminhada de protestos muito grande, mas não com a repercussão
que as manifestações pós George Floyd ocasionaram, né, provocaram no Brasil. Nos Estados Unidos e depois, e hoje também tem alimentado o debate aqui no Brasil. Uma matéria que saiu dia 8, foi semana passada, do Rafael Soares no Extra. O Rafael, que é um dos maiores repórteres de polícia aqui do Rio e, enfim, do Brasil. Matéria de que um capitão da PM que estava envolvido responde na justiça pelo homicídio da Cláudia Silva Ferreira. Para quem não lembra, para quem era muito jovem, a Cláudia foi uma mulher que foi arrastada por uma viatura da PM por 350 metros. Esse capitão, apesar de estar respondendo na justiça pelo homicídio da Cláudia, ele atualmente participa de uma ala da Corregedoria que investiga mortes cometidas por policiais em operações. Ele está no 41º Batalhão, que é um dos batalhões do estado do Rio que mais mata em conflito, né? Morte por intervenção à oposição policial, que era o que antigamente era chamado de auto de resistência. E nos últimos meses ele foi nomeado como encarregado de vários inquéritos de policiais militares que apuram homicídios cometidos por policiais na região. Então, assim, ele foi considerado pela própria PM apto para julgar policiais acusados de crimes na justiça militar. Então, assim, gente, como é que você... E essa foi uma morte que foi filmada. Tem um vídeo da Cláudia sendo arrastada. E isso foi, vou dizer que o ano que eu tô aqui aberto, em 2014. Então tem 6 anos. Naquela época não era tão comum assim a gente pegar o celular e filmar, né, alguma coisa que saltava aos olhos, mas foi uma imagem chocante. A pessoa que vinha no carro atrás do carro da polícia filmou, porque aquilo ali era uma cena inacreditável. Então tem o vídeo, tem a imagem, e nada aconteceu até hoje com nenhum desses policiais que estão respondendo na justiça por essa morte. Nenhum deles aconteceu nada, e um deles a gente vê aí com o que ele está responsável por investigar outros policiais que cometem esse mesmo tipo de crime, de abuso de autoridade, de homicídio, enfim. Então, o meu ponto de desesperança é esse, né? A gente, enquanto sociedade civil, a gente está aprendendo. O que a gente pode produzir de provas como testemunha. Então, a gente aprendeu que é para pegar o celular e começar a gravar, é para pegar o celular e entrar ao vivo, começar a fazer live, e as outras pessoas que estão assistindo irem gravando a tela para a imagem não sumir. A gente aprendeu que é para tentar gravar áudio, tentar tirar foto, para nunca estar sozinho, para andar em grupo, para não ficar sozinho fazer à noite, movimentos bruscos. Depois de manifestação, voltar sozinho, não voltar sozinho, voltar acompanhado, né? A gente aprendeu tudo isso. O que a gente faz se a gente estiver vendo, se a gente for alvo? E ainda que a gente tenha aprendido a se mobilizar, né? Como é que a gente denuncia isso nas redes? Para quais órgãos, instituições a gente pode levar isso? Quais são as comissões de direitos humanos, da Câmara, do Congresso? Quais são os deputados que articulam esse tipo de coisa? Como é que a gente pode... As defensorias, o Ministério Público, né? Então, a gente conseguiu se letrar enquanto sociedade, principalmente quem está na linha de frente nesses territórios de conflito, né, nas favelas, nas periferias, como agir. E ainda assim, a gente não vê o resultado, porque ainda que tenhamos todas as provas, nada acontece. Essa que é a sensação que hoje eu vi muita gente falando, repetindo isso. George Floyd é aqui todo dia, aconteceu de novo, e dessa vez é aqui, e as pessoas não estão dando a mesma importância, não sei o quê. Essa sensação de dia da marmota, que a gente tá vivendo todo dia a mesma coisa. E que nada acontece de diferente, né? A gente consegue se letrar, criar as nossas estratégias, mas a gente não vê resultado disso, né? Teve uma mega mobilização também no fim de maio, eu acho, início de junho. Uma mega mobilização de vários coletivos aqui do Rio, principalmente para impedir operações policiais em favelas aqui do Rio, durante a pandemia, depois da morte do João Pedro. Na semana seguinte, decisão do STF, não. Na semana seguinte, já tinha a operação de novo. Então, assim,
o que adianta a gente aprender a apelar para todas as instituições legais de ativismo, comunitárias, tudo, todas as organizações, todos os órgãos, todas as instâncias, se no fim das contas a gente continua vivendo todo dia essas mesmas imagens. Então, não é só você que está sentindo, se percebendo, se repetindo essa sensação de todo dia é o mesmo dia. E isso é realmente muito desgastante. Mas, se tem um lado que me dá esperança, é esse, de que a gente aprendeu quais são as nossas ferramentas legais, de ativismo, de luta, de coletividade, para lutar contra isso de alguma forma. E esse é o caminho, não tem jeito. Tem mais uns pontos que eu gostaria de acrescentar aí, mas aí na porção, digamos, esperança. Nos Estados Unidos tem várias coisas acontecendo em relação à mobilização, a diálogos, a mudanças de postura nas cidades, né? Tem muita... As atribuições de segurança estão muito relacionadas às localidades, aos municípios, né? Lá eles não chamam de municípios. Mas condado, o quê? Cidades? As cidades. A polícia é municipal lá, né? Não é estadual. Exatamente. Tanto que quando estavam rolando as manifestações pelo assassinato do George Floyd, quando Obama fez o pronunciamento dele, ele lembrou o caso de Mike Brown, lembrou que naquela ocasião ele então presidente, convocou uma comissão, um grupo de trabalho para analisar essa questão da violência policial. Dessa comissão saíram várias recomendações, mas que precisariam ser aplicadas pelas cidades, porque não era atribuição federal. E isso avançou muito, muito pouco. E aí ele fazia um apelo: olha, as condições estão lá, está tudo pronto, está tudo disponível, vão olhar, peço o apoio, a participação de vocês para mobilizar, para cobrar das localidades, né? E de fato algumas coisas têm acontecido. O próprio Trump chegou a ensaiar uma mudança de legislação. Lá o debate é mais forte em relação à questão das verbas, né? A gente já falou sobre isso aqui também, de redução do orçamento das polícias, mas de novos pactos, né? De um novo protocolo. E talvez essa agenda nunca tenha estado tão em voga, tão em debate na sociedade brasileira. Começou lá no ano passado, em 2019, com a entrada no Supremo Tribunal Federal da DPF 635, arguição de descumprimento de preceito constitucional, questionando a política de segurança do Witzel, essa de atirar na cabecinha. Ela estava até abril com pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. Quando começaram o novo aumento, né, a escalada de homicídios decorrentes de operações policiais aqui no Rio de Janeiro em plena pandemia, os signatários dessa ação, que tem o PSB, tem a Justiça Global, tem coletivos de favela, esse que eu estou me lembrando aqui de pronto, mas pediram ao relator da ADPF, que é o ministro Edson Fachin, uma liminar suspendendo as operações. E ele concedeu no dia 5 de junho. Bom, isso está em vigor, isso está em apreciação pelo plenário, porque a Polícia do Rio recorreu e está alegando, né, e o governo do Rio, né, pela polícia, recorreu alegando que isso limita a atuação policial. O Ministério Público do Rio, que é órgão de controle, né, de acompanhamento da polícia, publicou uma nota técnica meio lá, meio cá, dizendo que não era atribuição do Ministério autorizar ou não, que a polícia tem autonomia para realizar suas operações. O que eles precisavam fazer, e o ministro do STF determinou, é que comunicassem e que apresentassem a justificativa para isso. Não podia ter operações só em caso de extrema, né, necessidade e extrema justificativa. O fato é que houve uma queda, sim. Tanto estudos de um grupo que analisa, né, indicadores de violência da UF, da Universidade Federal Fluminense, quanto os dados, por exemplo, da Maré, da Redes da Maré, que faz esse acompanhamento de ocorrências de tiroteio, operações policiais, mortes, feridos, suspensão de aulas e de serviços de saúde, eles mostraram que no período da pandemia
2020, comparado com os mesmos meses, as mesmas datas de 2019, houve uma redução do número de operações, de mortes, de feridos e até de interrupções de serviços públicos. Escola é meio óbvio porque as escolas não estão nem funcionando, né? Desde o início da pandemia. Mas na Maré também tem uma percepção de que o protocolo que foi firmado na ação civil pública com Ministério Público, Defensoria, né, e as ONGs da Maré, isso teve um resultado de regular, de diminuir aqueles abusos. A gente lembra que 2018, 2019, a Maré vinha sendo alvo de algumas operações, inclusive com helicópteros, né, com policiais atirando do helicóptero. Foi numa operação dessas que foi assassinado o Marcos Vinícius, com a camisa, com o uniforme da escola, indo para a escola. Então, me parece que esses arranjos, essa mobilização da sociedade civil, junto com instâncias do judiciário, para criar um protocolo de atuação, ele tende a ser um caminho para, de alguma forma, reduzir os danos, né, desse modelo de violência policial que é muito ancorado, ou desse modelo de intervenção policial ancorado no confronto. Agora, isso é curto prazo, assim como curso de direitos humanos, assim como câmera na lapela dos policiais. Estruturalmente, o que resolve é um desenho de política de segurança reforma total, que não privilegie confronto, que privilegie inteligência. Afinal de contas, a favela não produz nem drogas, nem armas. Então, é um território sitiado pelo crime, milícia, tráfico, né, pelos grupos civis armados, e com uma aguda ausência, né, de serviços do Estado, que são direitos constitucionais. A gente já falou isso, mas nunca é demais voltar nessa tecla. E é isso. Reforma da polícia, uma política de segurança que tem uma articulação a partir de Brasília, do poder central, porque hoje o crime organizado ele atravessa não apenas fronteiras, como divisas de estados. Então está presente em mais de um estado as facções, os grupos civis armados. É muito importante o combate à impunidade, né? A punição. Aliás, hoje o noticiário de hoje falava da reabertura de um processo, de um inquérito, né, de assassinato cometido pelo Queiroz, Fabrício Queiroz e Adriano da Nóbrega, 17 anos atrás. Então, assim, é algo absurdo, né? Os desmandos e aonde o crime organizado chegou no Rio de Janeiro a partir dessa cultura de brutalidade combinada com impunidade. Sobre a campanha, Lágrimas Negras é um videoclipe, né, de 2 minutos e meio aproximadamente, que traz imagens de mães e de crianças e de adolescentes assassinados no Rio de Janeiro, vítimas da violência do Estado no Rio de Janeiro. Paula Lima, cantora maravilhosa, gravou. Essa música é do Jorge Maltner, do Nelson Jacobina. O Pretinho da Serrinha inseriu um lamento, né, um choro de cuíca no arranjo. Tem uma marcação de bumbo. A criação foi da Mari Stockler, da Carolina Jabô e da Joana Ventura. Mídia Ninja ajudou na produção do vídeo. E a intenção é justamente que isso viralize para manter esse debate, esse alerta da sociedade em relação a esse tema da violência policial durante aí esse período de recesso do Supremo Tribunal Federal, porque a votação da tal ADPF que eu mencionei anteriormente, ela só termina em 4 de agosto. O limite é 4 de agosto e, na sequência, 4 de agosto a votação da tal liminar, que proíbe operações, e, na sequência, a partir de 7, o Supremo julga a ação propriamente dita. Então, é uma intenção de manter esse tema no debate, o que a violência policial no Brasil e, bom, no Rio de Janeiro também, não deixam que a gente esqueça. Há indícios de aumento de letalidade policial no Ceará, na Bahia, nesse período de pandemia. Então é essa leitura da Isabela, do Dia da Marmota, da brutalidade que se repete, e não apenas no Rio, e não apenas em São Paulo, em vários estados brasileiros. Tem mais uma coisa que eu queria falar, que é da pesquisa da CUFA. A CUFA e o Instituto Locomotivas soltaram na semana passada uma pesquisa sobre violência policial, a percepção da população, né? São mais de 1.800 pessoas entrevistadas,
maiores de 16 anos, de todas as classes sociais, e tem dados tão impressionantes, porque 4 em cada 10 brasileiros já tiveram algum tipo de experiência com violência policial, do desrespeito, de constrangimento, a agressões verbais, agressões físicas, tentativa de extorsão, de suborno. Esse número é de 37% nas classes C, D e E, e 50% das pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas já passaram por alguma experiência de violência policial, principalmente os homens. E um dado que me chamou muito a atenção é o medo da polícia. O quanto isso desgasta a relação com uma instituição do Estado que, em tese, existe para se revir e proteger a sociedade. 50% das pessoas das classes C, D e E temem a polícia. Nas classes A e B, o número cai para 23%, o que nos mostra essa dimensão da criminalização da pobreza e da diferença de tratamento. Entre os negros, a proporção dos que temem a polícia é de 56%, e eles mencionam, o medo de interagir com forças de segurança em situações como passar pela polícia nas ruas, ver policiais próximos de casa, e isso na periferia é muito forte, passar perto de barreiras ou postos policiais, precisar da ajuda de um policial, ser abordado por policiais. Quer dizer, é uma relação atravessada pelo medo, em que pese o fato de policiais serem originalmente homens saídos dessas classes populares C, D e E. Isso é muito impressionante. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada numa formação que retira, que extrai a empatia do seu profissional. Acho que fica aí essa reflexão, e são questões muito profundas que envolvem o racismo, que envolvem essa construção que criminaliza os homens negros, os jovens negros. Eu li o artigo da Flávia Lima, que ela publicou na Piauí, quase um ensaio, e ela chama atenção para o fato de, ao longo do século XX, a imprensa também ter ajudado muito a destituir o jovem negro e o homem negro de humanidade, em vez de deixar de ser chamado de criança, de jovem, de estudante, para ser chamado de pivete, menor abandonado, trombadinha, traficante. Semana passada houve uma grande repercussão na internet de 2 traficantes de classe média de um prédio da Zona Sul, que foram, num título de jornal, denominados... Foram presos por delivery de drogas na classe média da Zona Sul. E aí houve esse apontamento em relação a como as atribuições, o uso da língua, ele se presta a criminalizar um grupo e a proteger o outro. Então acho que o tema está em debate, está na mesa, a violência é banal, é recorrente, mas essa narrativa está em disputa, definitivamente. Bom, podemos mudar de assunto, Flávio? Podemos, acho que eu falei bastante sobre isso. Não, você falar bastante? Nunca, jamais. Uma coisa que nunca acontece, imagina. Bom, continuando no Dia da Marmota, 4 meses, 4 meses de isolamento hoje, 4 meses de pandemia. Eu acho que a gente nunca imaginaria que a gente ia chegar nesse ponto. Eu acho que eu vou até ouvir, sinceramente, quando a gente acabar essa gravação, eu vou botar o nosso episódio de 2 de fevereiro, que a gente fala pela primeira vez no Angu de Grilo sobre o coronavírus. 2 de fevereiro, eu tá, acho que mesmo queridos? quando começou o isolamento, a gente claro que não. Trabalhava com 2 meses, Exatamente. Com a partir de junho, era já fim de liberando maio, era fim de maio, já ia começar. Exatamente. A voltar tudo. E na verdade até começou, a partir de junho começou o isolamento social, mas precipitadamente, e ainda há muitas dúvidas em relação a que trajetória essa pandemia vai tomar. Agora também os especialistas não estão se entendendo. Vai, Flávia, fala, porque assim, ela vai embora. Se deixar, já acabei, é só isso, ela porque tem não que tem ter consenso. um podcast só dela. Até caiu meu fone de ouvido, confirmou, tá vendo? Monólogos com Flávia Oliveira. Vamos fazer o spin-off. Vai ser o spin-off do Angu de Grilo. Bom... No dia 2 de fevereiro foi a primeira vez que a gente falou de coronavírus aqui, ainda como um surto lá na China. Acho que nem tinha sido considerado ainda como uma epidemia, muito menos uma pandemia,
Não, a pandemia só em 11 de março. Foi quando que é o OMS. negócio já tava chegando aqui. 4 meses, gente. Bom, já somos aqui no Brasil, mais de 70 mil mortos. E fora isso, uma quantidade, assim, pensando nesse dia da marmota, nesse dia de que se repete, né? A gente trancado em casa todo dia, parece que a gente tá vivendo todo dia o mesmo dia. E tudo que já aconteceu nesse período de adaptações. Já tô vendo algumas pessoas que eu conheço que as escolas dos filhos pequenos, né, principalmente educação infantil, as escolas fecharam, os cursos fecharam. Um monte de gente teve que se mudar, né, porque não conseguiu arcar com as contas. As pessoas começaram a comprar várias coisas, que a gente até teve episódio aqui sobre isso, né? As compras da quarentena, como é que estão as relações de consumo, o que está sendo necessário, o que foi necessário comprar a partir do momento em que a gente não pode mais ter uma diarista, uma faxineira, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim, conforme a necessidade das famílias. É muito desesperador não ter muita perspectiva, né, de quando isso vai acabar responsavelmente, porque, assim, em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, você já faz o que você quiser, né? Você vê a praia lotada, você vê os bares lotados, as imagens dos bares no Leblon lotados viralizaram aí há 2 semanas, do engenheiro civil formado brigando com fiscal em bar lotado, enfim. A cidade voltou ao normal para quem quer. Mas para quem não quer, para quem acredita na doença, para quem tem medo, para quem precisa se proteger, para quem quer se proteger, quais são as perspectivas, né? E essa sensação de você estar vivendo todo dia, o mesmo dia, e você ir perdendo a noção. Às vezes que eu saí na rua, nos últimos tempos, cara, é muito esquisito, eu fico muito tensa. E o meu maior medo, com as ruas estando mais desertas, o meu maior medo é de ser assaltada aqui no Rio. De estar sozinha e ser roubada, porque as ruas estão mais desertas, tem menos gente circulando, e você já vê muita gente, já tem muito relato, né, inclusive no centro de São Paulo também, de aumento de número de assalto, inclusive porque a fome já aumentou, né, já é uma realidade, então as pessoas estão roubando para comer, para ter o que comer, e é muito esquisito a sensação de não saber mesmo, quando é que a gente vai voltar a ter uma falta de rotina, assim, de certa forma, sabe? De poder sair de casa, esse fim de semana eu vou sair pra jantar, e vou no cinema, e vou no teatro, e vou à praia, e vou na cachoeira. E eu acho que essa sensação dessa repetição do dia tem pego a saúde mental. Eu acho que é um fator que tem pego a saúde mental de muita gente. E é muito difícil driblar física também, isso. sabe? Eu acho que tem uma somatização. Eu não tenho fôlego pra nada mais. Eu saio na rua, vou andar um quarteirão, já tô assim, não tenho mais fôlego de nada também. Não, a minha coluna, né, tá você num tá estado, manca. eu tô entrevada, semi-entrevada. E sobre isso que você falou, hoje, querido Jamil Chad, que acompanha a OMS, né, com lupa, chamou a atenção que 3 dirigentes da OMS hoje, em uníssono, falaram que a erradicação do novo coronavírus não é mais uma possibilidade realista, que o mundo vai precisar aprender a conviver com esse vírus e que no futuro próximo não haverá volta ao antigo normal. Alguns comportamentos, tendências, transformações vieram para ficar. E acho que é importante fazer essa reflexão sobre do que você se desapegou e do que você precisa, o que você precisa retomar para manter saúde mental, saúde física. Não dá mais, gente, para adiar os exames, entende? A gente tem uma população numerosa, por exemplo, com, agora a gente sabe que o nome, né? Comorbidades, diabetes, hipertensão, doenças crônicas que precisam ser cuidadas. Então a gente precisa voltar a cuidar da saúde física, a gente precisa retomar ou iniciar, ou retomar, ou aprofundar essa rotina de cuidados com a saúde mental. A gente precisa arrumar um jeito de retomar com um pouco mais de intensidade os ritos religiosos. Eu acho que está na hora de pensar nisso, né? De que maneira a gente vai conseguir, com proteção, retomar as atividades. E o mesmo para o mercado de trabalho. Algumas pessoas não vão voltar para escritório, né? Sim, algumas empresas já liberaram até ano que vem. No Brasil, segundo o IBGE, são 8 milhões e 700 mil pessoas
em teletrabalho, muito em decorrência da PNAD, da PNAD Covid, da pandemia de Covid. O dado é da PNAD Covid, uma pesquisa que o IBGE resolveu fazer para acompanhar o mercado de trabalho nesse momento. E isso tem vários significados. Você passar a trabalhar de casa para sempre, ser o seu modelo, não transitório, mas permanente, implica em equipamento, mudança de direito, adequação de direito trabalhista. Adequação de direito trabalhista, mas de saúde e segurança do trabalho. Então, assim, como é que estão as instalações elétricas da sua casa? Elas estão firmes, suficientemente seguras para não ter um incêndio, para não ter um hiperaquecimento? Seu computador, seus equipamentos, eles estão ligados a algum mecanismo de proteção? Como é que está a conta de luz? Hoje eu notei, a conta de luz daqui de casa aumentou quase 50% em termos de nível de consumo. Foi de 430, acho que é megawatts-hora, em junho do ano passado, para 570 esse ano. Então, veja, é 30%, né? Aproximadamente de aumento no consumo de energia aqui em casa, em razão desse trabalho todo e também da falta de inverno, né? Porque aí a gente liga ar-condicionado. Tem que pensar na postura com que você está sentando, se a sua mesa, se a sua bancada tem a altura adequada, se a sua cadeira é adequada. Então tem várias dimensões. Os olhos, né? Porque a gente está olhando direto na tela. Para tela, e em geral telas menores, né? Quem trabalha em redação geralmente tem monitor maior. Algumas pessoas, dependendo do trabalho, trabalham até com televisão, mais de um monitor. E se estiver usando o computador, notebook, a tela é muito menor. E uma outra dúvida, que na verdade uma coisa puxa a outra. Tem várias pessoas que reclamaram que as empresas suspenderam auxílio alimentação agora no home office, mas as pessoas continuam tendo horário de almoço, continuam tendo que almoçar em casa. E se você está em horário de almoço em casa, você trabalha, né? Começa de manhã, tem o seu horário de almoço e continua depois do almoço. E você sofre uma queimadura fazendo sua comida. Isso é acidente de trabalho? São coisas aí que você vai ter. Porque se você tá no seu trabalho, você sai pra almoçar na rua e atropelado, isso você tá no seu horário de trabalho. Isso configura acidente de trabalho. E dentro de casa, se você sofre uma queimadura, e aí, sabe assim? Então tem cada coisa que não passa nem tem muitas dimensões cabeça. E isso precisa ser muito bem debatido. O modelo de deslocamento, se você se expõe, se o seu empregador, aí para quem está sendo obrigado a sair, né? O seu empregador está oferecendo condições de transporte, ajuda financeira, equipamentos, itens de higiene, de segurança, os equipamentos de proteção individual. Na semana passada eu falei com o Disque Denúncia, e muitas denúncias que têm chegado, mesmo a partir do fim do isolamento, mas já estava acontecendo isso, elas envolvem denúncias, principalmente de aglomeração, né? Festa, enfim, rua, comércio lotado, etc., mas muitas denúncias têm a ver com saúde e segurança do trabalho, com clientes entrando em estabelecimentos comerciais ou salões de beleza, né, ou de serviços, sem proteção, sem máscara, esses estabelecimentos sem oferecer máscaras para os funcionários, nem álcool gel, nem condições de higiene. Então, assim, isso é muito importante, porque isso pode gerar uma onda de adoecimento, né, de doenças laborais que vão levar à queda de produtividade, naturalmente, doenças nos corpos, mas eventualmente até, no caso de quem tem emprego formal, a onerar o Estado na direção do auxílio-doença. E aí, daí a pouco, vão dizer que também não tem dinheiro para pagar esse auxílio-doença. E no caso de quem está na economia informal, mais arriscado ainda. A gente precisa debater modos de formalização de quem está à margem, de quem está nessas bordas do mercado de trabalho, para que você tenha, nos solavancos da economia, algum tipo de proteção social, que foi essa mínima aí que o auxílio emergencial deu, mas isso precisa ser alongado, né? Eu acho, assim, sinceramente, não me entendam mal, que a gente vai ter que começar a pensar em como possibilitar saída do isolamento para pequenas atividades de forma segura. Porque, assim, eu acho que a gente ainda está preso nesse discurso do
fiquem em casa, façam isolamento social. E, gente, na boa, as pessoas não vão fazer. Não vão fazer. Se já não teve gente que fez quando estavam acabando com o estoque de álcool gel, papel higiênico, todo mundo apavorado, na época que tinha 1.000 e tantas mortes na Itália, e quando chegou aqui, ficou todo mundo doido, não sei o quê. Isso não durou 1 mês e meio. Agora que tem 4 meses, as pessoas não vão voltar para dentro de casa, quem saiu. E quem nunca ficou em isolamento não vai passar a ficar. Então eu acho que a gente ainda tá preso, porque é realmente inacreditável, mas a gente tá num pensamento mágico de que as pessoas vão voltar a ficar em casa, que as pessoas que não em momento nenhum se isolaram vão passar a se isolar, que quem começou a quebrar o isolamento, quem quebrou o isolamento e não pegou e não teve nada, ou pegou e se recuperou, vai voltar pra dentro de casa e não vai voltar. E ao mesmo tempo, você que tá cumprindo o isolamento, ficar vendo essas pessoas se expondo e não adoecendo, né? Gente indo à praia, gente indo a churrasco, gente indo pra casa de não sei quem, não sei o que lá, e ótimas. Isso vai enlouquecendo quem tá em casa cumprindo. E aí, essas pessoas começa a tentação de se colocar em risco. Então, eu acho que a gente vai ter que começar, em algum momento, o jornalismo, a ciência, os pesquisadores, a pensar objetivamente as pessoas não vão voltar a fazer isolamento, quem se isolou não vai ficar, quem não se isolou não vai ficar em casa, quem ficou isolado 4 meses já é surreal a gente imaginar que quem tá isolado tá 4 meses dentro de casa, porque nunca seria o previsto, não foi o que aconteceu em outros países, nenhum outro lugar teve, sabe assim, essa surrealidade dessa quantidade de tempo que a gente tá passando aqui. Não dá pra voltar atrás, né? Não dá pra recuperar o que a gente já não se isolou ou o que a gente já perdeu de taxa de isolamento. Então, acho que a gente vai ter que agora, a partir de agora, né, nos próximos meses, começar a lidar de forma muito pragmática. Ninguém vai se isolar. O isolamento vai cair. E aí? O que a gente vai fazer? Qual o jeito de se proteger diante disso? Qual é o jeito de minimamente a gente conseguir resguardar a nossa proteção individual, a da nossa família? Qual é o jeito dos espaços de convivência conseguirem se proteger aqueles ambientes? É o quê? É demarcar espaço na praia? É demarcar espaço no parque? É marcar no chão? Ter 3 mesas no bar ao invés de 20? Quais serão essas estratégias adotadas? Eu fui surpreendida por alguém no Twitter, já não me lembro mais quem foi, falando isso. Gente, quando é que a gente vai começar a lidar com o fato, sair da negação e lidar com o fato de que o isolamento acabou e que a gente vai ter que em algum momento falar sobre como conseguir ir visitar um amigo, visitar um parente, tomar uma nesga de sol de forma que a gente consiga se proteger. Quais são as gradações de risco que a gente consegue correr para não enlouquecer e entendendo que não vai dar para voltar atrás, não vai dar para isolar todo mundo. Então eu acho que essa é uma discussão que vai ter que começar a se construir por todos nós em algum momento. Porque eu acho que a gente ainda tá na negação de que o isolamento vai acontecer. E que se a gente ficar 15 dias todo mundo trancado dentro de casa, a gente vai erradicar o coronavírus como foi na Nova Zelândia, e não tem a menor possibilidade disso acontecer no Brasil em nenhuma cidade. Então, assim, o vírus é uma realidade, a possibilidade da vacina é uma realidade, sim, é uma realidade, vai ter vacina, mas talvez ela comece a ser produzida no fim do ano, né? Então, e além da produção, tem a produção em massa, porque nós somos uma população de 200 milhões de pessoas, e a distribuição. Verdade, na Terra de 7 bilhões e... pois é. E o pau tá comendo, né? Em relação a países ricos também querendo prioridades para os seus mercados, para as suas populações. Além disso, não está claro, e esse é um debate secundário, porque a gente está falando de uma forma idealista da vacina, mas essa vacina vai ter para todo mundo? O Brasil vai fazer disso uma política pública, ou quem for rico e puder pagar vai ter vacina, exatamente. E quem for pobre lamba? Porque tem várias vacinas que são assim, né? Que começam pela elite e depois, eventualmente, são incorporadas pelo poder público, e outras que, mesmo quando viram políticas públicas, elas não são destinadas a toda a população. Então, por exemplo, é o grupo de risco.
Então vai ser só para os idosos, criança, profissionais de saúde. É da gripe, gente. A vacina da gripe é assim. A gripe mata milhares de pessoas por ano. Influenza mata muita gente todo ano, né? Que é a síndrome respiratória aguda. É gripe. É agora que estão enquadrando uma porrada de gente que morreu de Covid como isso. É gripe. E mata milhares de pessoas todo ano. E a vacina da gripe é idoso, gestante, profissional de saúde, população pequena, privada de liberdade, né? E pessoas que trabalham em presídio e criança. E aí? E tem um monte de gente morrendo de gripe. E a vacina da gripe, se você for dar no particular, é mais R$100. E é todo ano. É uma vacina que dura um ano. Não é uma vacina que você toma uma vez na vida, como outras. Toma 3 doses e vai durar a sua vida inteira. É todo ano você tem que desembolsar pra sua família e cada dose, se uma família de 5 pessoas, quase R$1.000 pra tomar vacina todo mundo. Então tem também um debate sobre saúde pública, sobre acesso, né? Demais. À prevenção. Outra coisa que eu queria falar é a síndrome do medo de sair das ruas, que foi diagnosticada, que foi agravada pela pandemia. Acho que também tem essa dimensão, né? De gente que quer sair, vai sair, porque não aguenta mais o confinamento. E tem gente que está perdendo a coragem de ir para a rua, o que é igualmente grave, né? A rua ficou um ambiente de muita insegurança, de aguda insegurança. Antes esse transtorno era associado a eventos estressantes fora de casa e se agravou com o risco de contágio. Eles chamam Fear of Going Out, por isso fogo, né? Da sigla em inglês. Medo de sair de casa, sair às ruas. É isso, assim, eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, sair da negação e cair na real, porque a gente tá em negação de que as pessoas vão voltar pro isolamento, em negação de que vai ter isolamento, e em negação de que em dezembro vai ter vacina pra todo mundo, em fevereiro tem carnaval, e é isso, e acabou, sabe assim? E que no início do ano que vem já acabou, porque vai ter vacina pra todo mundo. E essa é uma hipótese, uma especulação, e que a gente não tem certeza nenhuma. Então, assim, eu que no início da quarentena estava julgando fortemente os parques da França, né? França, Alemanha, sei lá, que fizeram os cercadinhos pro povo ficar na praia, os cercadinhos pro povo ficar no parque. As soluções de design que parecem completamente estapafúrdias para as pessoas ocuparem restaurantes e bares, não sei o quê. Agora realmente, porque assim, é muito possível e provável que o coronavírus, principalmente no Brasil, não pare de circular durante muito tempo. A menos que a gente tenha vacina para 210 milhões de pessoas. Vai ter? Fica aí o questionamento. Mas a gente vai ter que conviver com ele, né? E a gente vai ter que conviver desde já, porque já não tá tendo isolamento, as escolas já vão começar a voltar, e aí, né, a gente já falou disso aqui. As escolas voltando, a empresa voltando, se tiver prejuízo para os alunos, se as famílias tiverem que mandarem seus filhos, então isso vai se tornar parte da nossa realidade, e a gente não vai conseguir, em breve, evitar estar na rua, seja por compromisso de trabalho, seja por compromissos educacionais, porque também tem faculdade planejando voltar entre outubro e dezembro, as faculdades públicas, a UFRJ é uma delas, estudando esse cronograma, seja por uma questão de saúde mental, porque, gente, a gente não vai conseguir ficar até dezembro todo mundo dentro de casa. Isso é inviável para a saúde mental de qualquer sociedade. Você ficar 8 meses, 9 meses trancado dentro de casa de noite. Isso não vai acontecer. Eu já tô começando a ver aí, né? Pensar aí, né, qual vai ser o pragmatismo das soluções da ciência e da sociedade para isso. Da sociedade, mas o problema é não ter governo, né? É não ter aí a governo, gente já não tem como contar. Porque em outros lugares, por exemplo, na Alemanha, eles fazem um monitoramento tão rigoroso que você consegue descobrir pelo CEP, né? O que está acontecendo de errado. Houve lá o episódio do frigorífico, por exemplo, que aliás está acontecendo no Brasil. O Brasil é um grande exportador de carnes, bovina, suína e de frango. Então tem várias questões que precisam ser pensadas em relação aos mecanismos de novo, proteção, segurança e saúde do trabalho. Mas a gente não tem nenhum protocolo nacional, uma orientação nacional. A gente não tinha ministro da educação, gente.
A gente não tinha ministro da Educação até ontem. Ainda não tem, né? Ele ainda vai tomar posse. Foi nomeado. Da saúde desistiram, né? Da saúde. É o interino. Como é que é? O interino efetivado. É, o interino efetivado, que é o general. Então é algo muito, muito, muito sério. Você não ter essa coordenação, essa articulação nacional. Um prefeito faz uma coisa, o governador diz outra, o presidente não diz nada. Não há Ministério da Saúde, não há uma coordenação nacional do Ministério da Educação, por exemplo, para pensar essa questão das escolas, né? São 47, eu acho, milhões de alunos que o Brasil tem. As universidades num estado, numa intensa indefinição, já falamos sobre isso aqui. Teve o episódio do Enem, os alunos votaram por maio, e o INEP anunciou janeiro, mas ninguém sabe como é que vai ser essa prova. No calendário das universidades não está feito. Ninguém sabe como será a volta às aulas. Ao mesmo tempo, a economia vai se abrindo, há uma pressão danada pelo retorno à normalidade, ao trabalho, né? Principalmente das mulheres, e mulheres estão tendo que abandonar os seus empregos ou sem condições de voltar e aumentando a vulnerabilidade das famílias chefiadas por mulheres, porque não tem onde deixar as crianças. Foi a tragédia do menino Miguel da Mirtes. Exatamente. É isso. Tempos muito difíceis, mas vejam, para todo diagnóstico duro, pesado, difícil que a gente faz, a gente tem janelas, avenidas de soluções, de alternativas a serem pensadas. A gente tem uma sociedade civil que está disposta a pensar e a atuar. Infelizmente, a gente não tem governos que se ocupem disso com mais competência, com mais eficácia, mas acho que, de modo geral, a gente tem tentado pensar em soluções, abrir esses caminhos, se unir, né, debater soluções e, inclusive, juntar toda essa experiência no debate de eleições municipais que vem por aí. Eu gosto sempre de terminar esse programa chamando a atenção para essa questão da agenda eleitoral. Qual é o desenho, o que a gente quer para as nossas cidades, qual é o projeto político, quais são os projetos políticos que vamos abraçar. É muito importante entrarmos nessa reflexão, não deixarmos para a última hora e escolhermos os melhores projetos de cidade, sem dúvida alguma. É isso, gente. Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, muito pelo contrário. Eu tendo mais ao... Eu não vou nem dizer que eu tendo mais ao pessimismo, eu acho que eu tendo mais ao realismo, entendeu? Eu acho que o meu realismo, o meu pessimismo me empurra para ser pragmática, para não ficar nessa grande ilusão de que tá melhorando, não vai ficar tudo bem, não vai dar certo, não vai ter isolamento, não... E... eu acho que vai ter uma hora que a gente vai ter que cair na real, né? Da mesma forma que eu estou caindo, eu gosto de estimular a vocês caírem também na realidade, propor sempre o pragmatismo aqui nesse podcast. Quem tá ouvindo a gente há mais tempo já sabe, se você chegou recentemente, ouça os episódios antigos, que vale super a pena. Mesmo os temas que já acabaram, né, as tensões, política internacional e tal, a gente sempre puxa reflexões que vale a pena assistir mesmo, de coisas que parecem assistir, né, ouvir de coisas que parecem mais antigas. É isso, uma galera chegou aqui nos últimos tempos, bem-vindos, obrigada pela audiência. Sigam a gente nas redes sociais, @BelaReis e @FláviaOL. FláviaOL. Flavião L. Flavião L. @Angu de Grilo, né, gente? @Angu de Grilo, que passará por reformulação. O Instagram do Angu de Grilo está em franca desenvolvimento. É Nossa, isso. Tô tendo essa notícia agora, meu povo. Notícias quentes, notícias quentes. Furo de reportagem pra mim também, viu? É isso, gente. Um beijo. Beijo. Até semana que vem, número 48, gente.